Então, o sacrifício de Cristo, irmãos, em vários aspectos, deveria nos sensibilizar. Hoje, o que nos faz obedecer o Evangelho não é o temor do juízo, não é o medo de uma sentença, mas é o prazer de uma salvação. O que nos faz hoje servir a Cristo não é a ideia de que Ele irá nos sentenciar, mas deveria ser a ideia e o conceito de que Ele nos salvou de seu juízo. A nossa santificação, a nossa obediência, a nossa insistência, a nossa perseverança, todas essas coisas, essas posturas que devemos ter na fé, não é partindo do princípio que Ele vai nos sentenciar se não fizermos estas coisas, mas é a partir do princípio que é um efeito daquilo que o irmão Mateus citou, do que o irmão Alecimar abordou sobre a nossa gratidão, de sermos profundamente gratos a Deus pelo seu favor. Eu queria começar com um texto em Isaías, que esse aqui é o texto extremamente conhecido, Isaías 53. O verso de número 4 diz assim, Isaías 53, 4. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas e as nossas levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras é que fomos sarados. Olha, a primeira coisa que eu quero ressaltar para os irmãos, no verso de número 4, é que o argumento do profeta Isaías é que verdadeiramente Ele levou sobre si. Verdadeiramente. Essa é uma expressão que o próprio Senhor Jesus, e aqui o próprio Senhor Jesus utiliza muitas vezes em seus argumentos. E aqui mostra Isaías conectado com a figura de Cristo, porque o Senhor Jesus, aqui escrito no hebraico e aramaico, mas você tem no Novo Testamento escrito no grego, e a expressão é a mesma, quando o Senhor Jesus diz assim, em verdade vos digo. Aqui Isaías está usando a mesma expressão. Aqui na tradução ficou verdadeiramente. É a mesma expressão que Cristo usa, na verdade. Isso aqui é uma verdade, é uma expressão de uma verdade inquestionável, olha, de forma muito verdadeira, olha, em verdade. Ele verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades. E toda vez que alguém lê isso aqui, talvez pensa sempre na enfermidade física, que não está errado. Não está errado em pensar que, e Ele provou inúmeras vezes, pelo seu poder, que Ele levou as enfermidades físicas. O Senhor Jesus se manifestou inúmeras vezes, dando soluções imediatas sobre enfermidades insolucionadas. No caso da mulher com fluxo de sangue, de cegos, em vários aspectos. Mas aqui a enfermidade
mais profunda da condição humana é o pecado. Ele levou o mais profundo da condição humana sobre o seu próprio corpo. Ele tomou a enfermidade e as nossas dores levou sobre si. Talvez alguém ache que é a dor da coluna, a dor de cabeça. Mas qual é as nossas dores que ele levou sobre si? Pensa num homem que estava íntegro, sem nenhum mal físico, sem nenhuma enfermidade, comendo bem com seus irmãos, e depois sai dali para orar. E dali ele começa a se angustiar profundamente de um juízo de dor. E logo depois daquilo ele é pego pelos seus acusadores, passando de mão em mão, e agora começa a apanhar. Só que ele não fez absolutamente nada. O soldado bate no rosto dele, ele diz assim: olha, se eu fiz alguma coisa errada, pontua para mim o que eu fiz. Se eu não fiz, por que você me bate? Ele sem pecado algum. E aí Paulo ressalta isso inúmeras vezes em seus escritos. Olha, ele sem culpa alguma. Sem culpa alguma. Agora ele começa a levar as nossas dores. Não tem um indivíduo aqui dentro desse auditório, que parte deste púlpito até o último lá fora, que tenha a capacidade de suportar tal ofensa. O nosso senso de justiça não nos deixa suportar isso. Ninguém quer suportar uma acusação daquilo que não cometeu. Os acusadores dele estavam falando que ele disse que vai destruir o templo, acusado de ser filho de Deus, acusado de destruir o templo, mas não era sobre esta injustiça. A injustiça era que todos nós aqui fizemos o pior para Deus durante toda a nossa vida. Todos nós aqui, inflamados em nossa desobediência, pensando coisas malignas, em prostituições, em adultério, em ofensas, nós produzimos o pior do que o ser humano pode produzir. E o Filho de Deus toma sobre si aquilo que não é dele, isto que era injusto. Um monte de pessoas são presas injustamente, e isto é horrível. Isto é horrível. Agora imagina aquele que não é contado entre os homens como pecador, aquele que tem santidade em si mesmo, a justiça em si mesmo, a perfeição em si mesmo, gerado do Pai, da vontade do Pai, o Filho eterno, santo como Pai, justo como Pai, reto como Pai. Agora todo o meu lixo existencial, todas as minhas mazelas existenciais, estava sobre ele, sobre os braços dele, sobre o ombro dele. Os pregos que perfuravam a sua mão carregavam a minha culpa. A cruz que estava sobre o seu ombro carregava a minha culpa. A coroa de espinho que perfurava o seu couro capilar carregava a minha culpa. Os chicotes que arrancaram as suas costas carregavam a minha culpa. Ele não fez absolutamente nada. Ele curou pessoas que não mereciam ser curadas. Ele ressuscitou pessoas que não mereciam ser ressuscitadas. Ele pregou a verdade a pessoas que não mereciam ouvir esta palavra.
Ele nasceu num ventre que não merecia que ele nascesse. Tudo porque um homem boçal, medíocre, como eu, vivia em desobediência. Nós inflamamos a ira de Deus, nós fizemos Deus se incomodar com a maldade humana, se enfurecer com a maldade humana. E Cristo interrompe o peso da mão do Pai sobre nós, enquanto Ele escora a ira de Deus com sua própria cruz. Ele estava pronto para nos destruir, e Cristo escora a ira de Deus com sua própria cruz, levando sobre Ele o peso. E por mais que eu leia nas Escrituras que Ele se fez justiça de Deus, quando eu olho para mim e o que eu fui, eu olho para uma obra muito injusta. Era eu que tinha que sofrer. E Ele foi oprimido. Olha, as Escrituras falam de visões do trono de Deus. A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus, mas Isaías tem algumas teofanias. Você vê Jeremias, você vê profetas descrevendo como foram reveladas visões espirituais. Isaías, no capítulo 6, chega a dizer de como ele viu o trono do Senhor e toda aquela beleza gloriosa, e olha que era uma teofania, uma forma que Deus permitiu ser visto. Isaías nem sequer teve a possibilidade de ver a grandeza da eternidade e da sublime majestade de Deus na eternidade. Ele viu um modelo. E ele começa a descrever sobre como a glória daquele Senhor sentado sobre o trono preenchia todos os céus. Isso lá no capítulo 6. Mas aqui no capítulo de número 53, ele começa a falar de um homem que não tinha absolutamente nada de atrativo. Então veja o que o meu pecado fez. O meu pecado fez que esse que estava sentado em Isaías capítulo de número 6, rodeado de anjos, serafins, e eles dizendo o quanto ele era santo, o quanto ele era perfeito, e toda a sua glória que enchia todo aquele lugar. Esse meu pecado manifesta no capítulo de número 53, um Cristo que se esvazia de tudo isso, para ser visto pelos homens como mais um. Entenda que no capítulo 6 de Isaías, os anjos estão dizendo, ele é santo, ele é santo, ele é santo, e no capítulo 53 estão os homens dizendo, ele não é ninguém. Ele não é nada. Esse aí não é aquele filho de José? Olha como eles começam a ver ele. Aquele que no capítulo 6 era o tempo todo venerado pelos seres celestiais em perfeição. E nenhum desses seres contaminado por absolutamente nada, e nenhum jogo de interesse religioso. Eles estavam venerando Cristo pela sua natureza. E agora nós temos homens dizendo, não é nada. Verso de número 3. Ele era o quê? O que ele era? Desprezado. Veja, aí Isaías, os serafins estão um ao outro dizendo, o texto lá de Isaías diz que eles diziam um para o outro, olha, santo, o outro, santo, 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 e ele é santo, um dizendo para o outro, um dizendo para o outro. Agora esse se esvazia da sua glória, se manifesta em carne, começa a curar quem não merece, começa a pregar para quem não merece, recitar quem não merece. Aí chega estes homens e diz assim, ele faz isso pelo poder do diabo. Ele faz isso pelo poder do diabo.
O poder de Beelzebul. Entenda o quanto Cristo se humilhou. Entenda o quanto ele se humilhou. E não foi para ele se tornar mais reconhecido. Não foi naquela ideia de que muitas pessoas falam assim, não, vou me humilhar para ser exaltado. Ele já era exaltado, cantamos aqui agora. Sempre foi exaltado, sempre foi Deus. Ele não se tornou mais Deus porque, se eu morrer e ressuscitar, eu vou ficar mais poderoso ainda. Se eu morrer e ressuscitar, eu vou ficar mais Deus ainda. Não tinha absolutamente nada que mudasse em sua natureza ou em sua glória para morrer por alguém tão insignificante como eu. Você já parou para pensar na sua proporção em vista de toda a obra da criação? Vamos pensar quem somos nós, no tamanho de nossa cidade, que relevância temos nós dentro da nossa cidade? Se eu morrer amanhã faz um dia. Vamos pensar isso no tamanho do nosso país. Vamos pensar isso no tamanho da terra, 7 bilhões de pessoas. 7 bilhões. O que sou eu? Uma poeira insignificante. Isso só pensando no planeta Terra. Agora, se nós pensarmos de maneira muito mais extensa e grandiosa, vamos pensar no sistema solar. Já tomamos proporções atômicas de tão insignificante. Se nós pensarmos isso na Via Láctea, no universo, no cosmos e todo o multiverso possível que possa existir, ainda não alcançado pela exploração humana. O que sou eu? Absolutamente nada, mas o mesmo Deus que em 7 dias promoveu coisas que são inalcançáveis, optou por se esvaziar a si mesmo e tomar uma forma atômica e insignificante no universo para salvar um pecador como eu. E nisso a minha dimensão de entendimento começa a me levar à conclusão de que a relevância que este indivíduo passa a ter diante dele, por isso que Paulo chega a dizer, pelo muito amor que nos amou, muito amor. Não foi porque ele nos amou, é por muito, muito. Só que aqui diz que ele era desprezado. Ele se tornou insignificante entre os homens, irrelevante. Quando ele começa a tomar uma postura de relevância, os religiosos Caifás, e você tem todo o clero religioso ali, uma disputa de ego e de autoridade com Cristo. Olha, nós temos que matar esse cara, porque esse cara está arrebanhando as nossas ovelhas. Esse cara está pregando e arrebanhando, está tirando a minha posição. Olha o que Caifás tinha sobre ele, um monte de pano, de roupa sacerdotal, pedras preciosas no peito, chapéu sacerdotal, um cajado sacerdotal. E ele começa a ficar preocupado porque ele está perdendo espaço por um carpinteiro qualquer ali, que está agora reunindo um monte de pessoas no meio da montanha. E eles querem abater esse Jesus. Agora você tem do outro lado Jesus, com o único objetivo de salvar o homem pecador. Veja como que as pessoas são medíocres, né? Cristo de um lado, pensando em eternidade, e o religioso do lado, pensando em posição. Olha que coisa mais medíocre. Mas ele foi desprezado. É aquele cuja toda a criação foi feita através dele. O relato das Escrituras é que sem ele, nada do que foi feito poderia ter sido feito. Ele Paulo chega a usar uma linguagem, dizer que ele é
é o princípio da criação, ele é a matriz de tudo que foi criado. Se as coisas existem no universo, na terra, em tudo que você vê como obra criada, é porque teve ele como matriz dessas coisas. Aí, toda a sua obra, tudo que foi feito foi pelo poder de sua palavra. Veja que não havia nada, e ele, pelo poder de sua palavra, ele começa a dizer: haja isso, haja aquilo outro, e as coisas começam a acontecer. A escuridão dá luz, a terra agora começa a produzir água, o solo começa a dividir, céu e terra cria separação, começa a nascer a vegetação, animais, ele começa pelo poder da sua palavra. Ele dizia, o universo não o desprezava, ele dizia, e as coisas iam lá, se moviam e aconteciam. A palavra dele tinha relevância para aquilo que não existia. Aí agora diz aqui no verso 3 que agora ele é o quê? Desprezado. Olha o quanto ele se humilha. Aquele que disse tudo para todas as coisas com o poder de sua palavra, e aí as trevas não rejeitou, agora a sua palavra vem a nós e nós desprezamos. O Verbo falou a nós na criação, e a criação obedeceu. Agora ele fala a nós pela sua escritura, mas agora ele é desprezado. Ele pregava às pessoas e ele era desprezado. Verso 3. Era desprezado e o mais o quê? O mais, em algumas traduções, o mais indigno entre os homens, o mais rejeitado. Deve ser humilhante para uma pessoa na sociedade, hoje em dia, com essa crise financeira, social, que o país está vivendo. Eu não sei se você reparou, mas existe um número muito maior de pessoas no sinal de trânsito. Muita gente no sinal. Uns querendo ganhar dinheiro limpando meu para-brisa, que já tem um mecanismo que já faz isso para mim. Não é assim? O cara chega com um rodinho e passa aquela água. Eu falei assim, olha, se eu apertar esse botão aqui, já faz isso aí. Mas eu não discuto muito com ele, não. E tem outro que vai lá, coloca um pacotinho de bala, e você vê o cara correndo. Ele põe um pacotinho de bala, ele vai até no 7º carro lá, e depois ele volta recolhendo, e todo mundo fala assim, serviço fácil. Então por que você não vai vender uma bala no trânsito desse jeito para você ver? O cara sobe e desce a cada sinal. Eu já fiquei cansado só em ver ele fazer. É ou não é? R$2 o pacotinho, vai correr o dia inteiro daquele jeito. Sobe, volta. 3 filas de carro. Não é fácil. E tem aquele que vai na janela. Assim, só faz assim, ó. Não é assim? Eu quero o dinheiro. Aí você olha assim, você olha do lado de lá, um com a mesma saúde correu, né, com a bala e voltou, e outro aqui, ó, pediu dinheiro. E fala assim, por que não está correndo que nem o outro? Mas tem uma condição que acontece com essas pessoas e com o morador de rua, que na grande maioria das vezes são desprezados, não é assim? Ou vê como indigno. A gente olha assim, indigno. A sociedade os coloca como marginalizados. As pessoas fecham o vidro, não quer uma relação. Só que aí nós vamos aumentar o campo. Vamos pensar naquele presidiário. O presidiário que está lá na prisão, ou o cara que cometeu um crime, está preso, ninguém nem liga. Eu entendo quando a sociedade até rejeita o prisioneiro, ou entendo em alguns casos quando o cara fecha o vidro com medo de ser assaltado, quando alguém chega até na janela. Só que entenda uma coisa. Agora vamos pensar esse Cristo sendo indigno. Verso número 3, vamos lá. Era desprezado e o mais o quê? Rejeitado ou indigno. Cristo não cometeu absolutamente nada, nenhum pecado. E ele era profundamente rejeitado.
desprezo e rejeição é o comportamento. Chegava para pregar, não, os religiosos não queriam ouvi-lo. Não queria saber o que ele tinha para dizer. Esse aí existem algumas situações, eu vou te mostrar como que era o coração deles na perspectiva de quem é Cristo. Vai aqui no Evangelho de João. Vê se eu encontro aqui. Evangelho de João, capítulo de número 1. Verso 45. João 1, 45. E Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveu os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E disse Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa que presta de Nazaré? Disse Filipe: vem e veja. Olha a reflexão deles, aqui no caso de Natanael. Chega Filipe todo empolgado: olha, achamos aquele que Moisés disse, os profetas diz. Quem é? Jesus de Nazaré. Eu imagino a afeição de Natanael, que estava assim: quem é? Jesus de Nazaré, ele. Filho de José, ele. Aí ele tentou aguçar em Filipe um raciocínio. Ô Filipe, pensa comigo, meu amigo. Pode vir alguma coisa que presta de Nazaré? Pode vir alguma coisa que presta de Nazaré? O Senhor Jesus, ele começa a se manifestar em carne, sendo aquele que nasceu de um bairro pobre, desprezado até por aqueles que esperavam, porque tanto Filipe como Natanael talvez discutia em alguns momentos lendo a Escritura: não, e quando vier aquele que há de vir, hein? E Natanael: é mesmo, hein? Ele vai vir nos salvar e tal, não sei o quê. Aí chega Filipe lembrando: eu lembrei de Natanael, vou lá em Natanael é que você não sabe quem que eu encontrei, sabe aquele que diz nas Escrituras, aquele que fala nos profetas, e Moisés, eu encontrei, ele se manifestou, é Jesus lá de Nazaré. Ele: pô, me ajuda aí, Filipe. Essa era a perspectiva. Homens que esperavam, indigno, desprezado, desmoralizado. Mas uma coisa que Filipe não notificou a Natanael e que Natanael não percebeu é que, de forma mais profunda, esse Jesus, ele não veio de Nazaré. Capítulo de número 3 de João. Capítulo de número 3 de João, verso de número 13. Ora, ninguém subiu aos céus, senão o que desceu do céu. Quem? O Filho do Homem que está no céu. Natanael estava vendo um homem que veio de Nazaré, mas João descreve, através das palavras do Senhor Jesus, alguém que veio dos céus. Volta em Isaías 53. Verso de número 3. Desprezado, indigno. Aí continua: homem de dores. Aquele que não se cansa nem se fadiga, que nem diz Isaías 40, agora sentia dor. Sentia dor. Homem de dor, experimentado no quê? No trabalho ou nos trabalhos. Desempenhava força. Ele agora era um homem de dor.
de labor, de trabalho. Esse que criou todas as coisas pelo poder de sua palavra, agora era um homem que tinha que executar coisas, homem de trabalho. Aquele que não sofria dano algum, agora sofre dores. Aí depois ele continua: como um de quem os homens escondia o quê? O rosto, volta ao desprezo. Era desprezado e não fazíamos dele caso algum. Entenda a humilhação de Cristo, irmão. Entenda sobre quais circunstâncias é que fomos salvos. Nós não fomos salvos com Deus sentado num trono dizendo, seja salvo. Não foi por uma palavra expressada de um trono distante da terra. Não, ele se manifesta em carne, se humilha, ele se torna frágil, ele se torna desprezado. Aquele que tinha o mais absoluto trono, agora se torna diante dos homens conhecido como um Zé Ninguém. Desprezado por todos. Desprezado é aquele que cumprimenta alguém e alguém não responde. Desprezado é aquele quando alguém está falando e ninguém dá ideia para o que ele está falando. Fazíamos dele caso algum. E de quem que nós estamos falando? Não estamos falando de um revolucionário político. Nós não estamos falando de um idealizador social. Nós estamos falando do Filho de Deus, que tinha todo o poder e justiça e santidade sobre a própria vida e natureza. E como diz Paulo em Filipenses, esvaziou de si mesmo, tomando forma de servo, e esta forma aqui. Então, quando nós comemos e bebemos em nossas reuniões, enquanto nós cantamos e aplaudimos, enquanto nós festejamos, enquanto nós agora temos a possibilidade de abrir as Escrituras, há 2000 anos atrás, o Filho de Deus desceu aos mais baixos níveis existenciais possíveis, para que eu e você tivéssemos aquilo que não merecemos, os céus abertos para nós, e Deus nos chamando de filhos. É disso que significa o sacrifício de Cristo. E quando eu olho para isso, não interessa se eu estou com dor de cabeça, se eu estou com câncer, fase terminal, fase inicial, não interessa. Eu olho para isso e digo, que coisa magnífica! Eu estava pronto a ser destruído, insignificante diante da proporção de toda a criação. Eu tenho proporções atômicas, insignificante. Todo o meu pecado inflamava a Deus a ira. E esse átomo insignificante que na minha existência estava destinado a sofrimento eterno, mas ele agora se contrai e vai se contraindo e toma uma forma de homem, vai se humilhando, a ser contado entre os homens. Ele, em meio a essa humilhação, ele começa a dizer e pregar e começa a ser rejeitado pelos insignificantes. Eu digo, quando eu olho isso, eu penso, como não ser grato a tão grande salvação? Como não ser grato a uma tão grande salvação? Como não responder a uma tão grande salvação? E todo o contexto aqui de Isaías capítulo 53 está tratando exatamente sobre isso. Sobre como, de que forma que ele se submete à vontade do Pai. E vai dizer por que ele faz isso tudo, por que ele se submete a tudo isso. O verso 6 diz, todos nós andávamos o quê? Como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele te fez sofrer. Tem água aqui? Ele te fez sofrer. Nós o fizemos sofrer. Nós o fizemos sofrer.
Ponha isso na sua cabeça. Talvez você ache assim, ai, meu pecado magoou a Cristo, ai, eu magoei a Deus. Não, é mais do que isso. O nosso pecado torturou o Filho de Deus. Talvez alguém pense, ai, Deus está triste comigo, com o meu pecado. Não, seu pecado torturou, maltratou o ser mais perfeito e santo do universo. Toda vez que pecar, é importante você saber disso. O seu pecado não magoa, o nosso pecado não magoa Deus, não deixa Deus triste. O nosso pecado feriu, transpassou, ofendeu. Toda vez que você estiver para pecar, pense numa coisa: o seu pecado não vai deixar Deus mais triste. O seu pecado é cuspir sobre as feridas mais abertas e dolorosas que o mundo pôde presenciar. Saiba de uma coisa: toda vez que você deliberadamente decidir pecar, não é uma questão de uma mera ofensa ou mágoa que você vai trazer uma tristeza em Deus. Você está novamente perfurando uma ferida aberta. Cristo ressuscita com mãos e pés furados e o seu lado transpassado. Tomé toca feridas abertas e nós, em nosso pecado, ferimos ou cuspimos ou ofendemos. Veja, volta e meia acontece alguma coisa, as pessoas morrem, um criminoso morre. Até a morte de um criminoso na rua, as pessoas procuram respeitar, cobre com jornal. A um vira e fala, que triste, né? Morreu. Que triste, morreu. Olha aí, se tivesse levado uma vida reta, não é assim? Não precisava estar morrendo, vai fazendo a mãe chorar. E as pessoas ficam tristes. Ninguém fica feliz quando vê um cadáver na rua. É ou não é? Aí vem o Filho de Deus para nos salvar. Está pendurado na cruz, mãos e pés, veias perfuradas, carne, mãos e pés. Alguém pregado, como se fosse um quadro, pregado, como se fosse um pedaço de carne, de sol, pregado na cruz. E debaixo, não tinha gente falando assim, olha, que sacanagem, olha o que estão fazendo, isso não deveria ser feito. Estava assim, não é o Filho de Deus? Se fosse Filho de Deus, por que você não salva você? Um que estava do lado dele falou, ai, salva você, é a nós mesmos? Estavam debaixo, e agora? Vamos ver fazer poder? Vamos, faz esses pregos sair. Se nem um criminoso no chão coberto de jornal, ninguém chega na beira dele e fica assim, vai, agora vamos ver, levanta aí. Entenda o tamanho da humilhação, entenda o tamanho do sofrimento. Se nós cantamos, aplaudimos, lendo Bíblia, sentamos aqui nessa mesa, ou nessa cadeira aqui, temos partilha dessa mesa, podemos ir e vir, e glorificar a Cristo e orar a Ele. Saiba que para isso, o ser mais santo e justo do mundo, sofreu coisas que você jamais poderia suportar. Ele levou sobre si as nossas iniquidades. O problema não era o peso da cruz. O que o Senhor Jesus pega sobre os ombros, da onde ele estava sendo chicoteado, até onde ele seria crucificado, o problema não era o peso da cruz. Não era o peso da cruz. Eu vou te falar de algumas coisas que provavelmente é o que estava acontecendo naquele momento. Ele já não tinha o couro das costas, carne viva. A única coisa que podia ver sobre ele, toda a derma arrancada, a tampa das costas
já não tinha. Ferido com chicotes de couro que ao bater, descolava o couro, bolha na hora, ia descolando o couro, e aquilo assentando várias vezes no mesmo lugar, e aquela pele toda saindo, e a carne viva. E o problema é que o chicote de couro seco batia agora na carne viva. Dentes de animais em outros chicotes que perfuravam e cortavam, como se um tigre furioso estivesse tentando cavar as costas dele para achar o coração. E depois que as costas dele estavam assim, é dado para ele uma cruz, uma madeira. Agora, talvez você ache que era uma madeira tratada, polida, envernizada, né? Que nem os símbolos religiosos, que a madeira nobre. Não, madeira crua. Aquela que você derrubar um copo d'água nela, nem parece que aconteceu nada, suga na hora, seca, cheia de ferpa. Aquilo agora cola sobre os ombros dele, nas costas dele, na carne viva, sobre os ombros. Agora ele tem que pegar aquilo de onde é que ele estava, com as costas todas sanguentadas, agora uma madeira seca, sugando a hidratação da perfuração, toda hora sugando, aquele negócio está colando, e ele pega aquilo e começa a andar. E deixa eu te dizer uma coisa, o problema nunca foi o peso daquela madeira sobre um corpo que estava fragilizado porque concentrou todas as suas forças em suportar chicotes. O problema não era isso. O problema estava aqui. Verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez o quê? Cair sobre ele o quê? Toda a nossa iniquidade sobre os seus ombros, muito mais pesado do que a madeira da cruz. Entenda, do dia que eu nasci, tudo que eu fiz e pensei, se converte em peso sobre ele. E se nós somos condenados pelo peso de nossa iniquidade, o peso da minha iniquidade, vamos tentar fazer aqui uma matemática lógica. Imagina o seguinte, que todo o meu pecado se converte em quilos, e que cada quilo do meu pecado seria um ano de condenação. Só que eu não vejo o tamanho do peso que deu, eu só recebo o valor final. Qual que é o tempo de condenação do homem? Quanto tempo? Eterno. Então imagina o quão pesado que é converter em peso o pecado de alguém. Esse é o meu. Convertendo isso em peso, e esse peso, cada quilo vale um ano. Então imagina o peso do meu pecado. Agora o meu. Agora junto com o do Alessimar, do André, do Bruno, do Vanderlei, de cada um de vocês. Agora junta isso com outros irmãos que estão sobre a face da terra, as suas centenas de milhares. Agora pensa nisso em cada geração de antes de Cristo, pós-Éden, durante o período de Cristo e 2000 anos até hoje. Esse é o peso do que estava sobre o ombro dele. Verso 7, ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, e ele não abriu a boca.
Você consegue entender que o Senhor Jesus, em meio a todo este sofrimento, por amor de alguém insignificante como eu, foi calado. Verso 8. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porque foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo, ele foi o quê? Atingido. O verso de número 9. E puseram a sua sepultura com os ricos. Ou seja, foi colocado uma sepultura ali, comum, vala comum, foi doado por um homem rico, um espaço para ele. Já ouviu aquele ditado, fulano de tal não tem onde cair morto? Quando a gente quer ofender alguém, quando alguém não tem qualificação nenhuma, fala assim, esse fulano não tem onde cair morto. O Senhor Jesus foi enterrado numa vala emprestada. Uma vala emprestada. Verso 9. Puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico. Na sua morte, porquanto nunca fez o quê? E nunca houve engano em sua boca. Nunca. Ele foi colocado numa vala entre ímpio, doado por um rico, mas entre ímpio, vala comum, morto comum, desprezado, todo mundo olhava para ele, não via nada. Na hora de soltar um presidiário criminoso, colocaram ele um do lado do outro e disse, quem vocês querem que solta? Barrabás, libera ele. Isso tudo para quê? Por quê? Para que eu, o insignificante entre todos, merecedor de todo o furor de Deus, pudesse ser alcançado por Ele. Ele sofre tudo isso para que os arrogantes, aqueles que se acham alguma coisa, caiam na real e saibam que ofenderam e feriram aquele religioso que, orgulhoso, cabeça em pé, que acha que é tudo e que pode tudo. Aquele arrogante que pode maltratar os outros. Aquele que não suporta nada. Aquele que acha que não pode levar desaforo para casa. Aquele que acha que é o bom. Pudesse observar o quanto mal fizemos. Eu quero que você guarde uma coisa no seu coração, preste muita atenção. 2 tipos de pessoas. Uns verão o sofrimento ou peso do seu pecado em sua própria carne na eternidade. E eles ficarão perturbados para sempre com isso. Outros verão o peso do seu pecado sobre o Filho de Deus e viverão eternamente aliviados com isso. Saiba de uma coisa,
todos verão o peso de seu pecado. Todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, todos verão o peso de seu pecado. Uns, porém, verão sobre Cristo e serão aliviados. Outros, sobre sua própria carne e sofrerão eternamente. Mas uma coisa é certa: se você não prestar atenção e sofrer e entender o peso de nosso pecado sobre o Cristo, você verá o peso do seu pecado sobre si mesmo. E por que eu estou dizendo isso tudo? Por que eu estou falando isso tudo? Porque nós vamos continuar aplaudindo aqui, nós vamos continuar cantando aqui, nós vamos continuar pregando aqui, nós vamos continuar orando aqui, nós vamos continuar reunindo aqui. E tudo isso acontece, é proporcionado quando o Criador de todas as coisas se manifesta em carne, absorvendo sobre ele toda a dívida do homem pecador e todo o peso da iniquidade humana, carregando sobre os seus próprios ombros e levando até o Calvário, e morrendo e padecendo, e ressuscitando ao terceiro dia, para que pessoas insignificantes como eu pudesse agora ser contado entre os filhos de Deus e herdeiros da maior promessa do universo, a herança eterna. E por isso que eu aplaudo de outra maneira, é por isso que eu canto de outra maneira, é por isso que eu oro de outra maneira, é por isso que eu sirvo de outra maneira, é por isso que eu caminho de outra maneira, porque eu olho a grandeza do que foi feito a um ser tão insignificante como eu quero insistir na minha insignificância, para que você entenda a proporcionalidade. Nenhum de vocês merecem, nenhum de nós merecemos, mas nos foi dado gratuitamente. O Deus de toda grandiosidade, de toda bondade, de toda justiça, aquele que não tem mácula, não tem mancha, aquele que é santo, perfeito, justo em si mesmo, agora nos fez seus filhos. Olha que alívio, somos os seus filhos. Ele nos chama de filho, Ele nos amou, Ele nos acolheu, Ele nos recebeu, Ele se doou a nós, e ainda todo ensanguentado, todo ferido, desperdoa. Eles não sabem o que faz. Ele morre, ressuscita ao terceiro dia, marcado por estas dores, e ainda põe os seus apóstolos: olha, vai pregar, prega isso em toda parte, prega isso em toda parte. Jesus ressuscita tão empolgado com a verdade do que Ele ensinou, como antes. Ele ressuscita ao terceiro dia, é tocado: olha, toca aqui, veja que é verdade, ótimo, tocou, beleza, agora presta atenção, sai pregando por aí, prega por aí, vai por todo o confins da terra e vai pregando tudo isso que aconteceu, porque é chegado o reino de Deus. Agora vocês têm salvação, agora tudo que eu fiz e promovi na cruz vai fazer de vocês pecadores condenados, servos e filhos e participantes do meu reino. Vai, eles começam a pregar e as pessoas começam em toda parte do mundo receber esta palavra e chega até nós, e é por isso que meu coração se enche de gratidão quando eu digo essas palavras para vocês. Ele morreu ao seu tempo e ressuscitou ao terceiro dia por causa de um insignificante como eu agora. Veja que coisa maravilhosa, alguém que não era nada e nem ninguém em toda essa obra criada, tão insignificante, tão pequeno, medíocre, dispensável, agora da boca dele ouvirá assim: servo bom e fiel, bendito de meu Pai. Agora ele começa a me atrair a ele e dizer: olha, você agora é meu filho, eu vou te ensinar a minha palavra, eu vou te dar o meu Espírito. Olha, eu, um átomo insignificante, recebo agora o Espírito Santo do Criador dentro de mim, para me conduzir em seu caminho. Por que isso? Porque ele me amou de tal maneira que eu não posso entender, ele me amou de uma tal maneira que eu não posso te explicar. Eu não conseguiria passar isso em poesia, eu não conseguiria passar isso em forma científica, mas ele me amou e agora eu sou seu filho, e de uma certeza eu tenho: este átomo insignificante destinado ao inferno, agora é um filho proporcional destinado aos céus. É por isso que oramos como devemos orar, é por isso que cantamos como devemos cantar, é por isso que congregamos como devemos congregar, é por isso que comemos e partimos o pão, é por isso que perdoamos uns aos outros como devemos perdoar,
É por isso que nós agora suportamos coisas que devemos suportar, tudo por isso, porque não éramos absolutamente nada, absolutamente nada, insignificantes, não tem grande, não tem pequeno, não tem bonito, não tem feio, todos diante dele, é exatamente a mesma situação, e ele nos amou, e é por isso que fazemos isso, é por isso que congregamos, é por isso que reunimos, é por isso que insistimos, é por isso que os irmãos lá do Petrovale tem que insistir em congregar, insistir em pregar, insistir em estarem juntos. Eles saíram de lá para estar aqui hoje. Você talvez teve uma semana cansativa, está aqui conosco. Olha, talvez não esteja com saúde, talvez não esteja com disposição emocionalmente bem, possa até qualquer coisa, cansado, fadigado, estressado, não interessa. É por isso que nós congregamos. Algo muito mais absoluto e grandioso foi feito em prol de nossa alma, de nossa vida, e é por isso que nós suportamos a luta dentro de casa, marido com mulher, esposa com esposo, pais e filhos. É por isso que nós suportamos a luta de trabalho, de dia a dia. É por isso que nós aguentamos toda a adversidade. É por isso. E quando eu olho isso, eu não consigo ter uma vida, falar assim, minha vida é ruim, ai como minha vida é difícil, ai como minha vida é isso. A minha vida é gloriosa. A minha vida é gloriosa. Eu não consigo descrever o quanto eu sou satisfeito com o que tenho. A minha vida, eu me sinto alguém tão privilegiado. Qual foi a última vez que você olhou, vocês pais, olharam para os seus filhos dormindo, deu um beijo na cabeça deles e disse, graças a Deus por isso? Qual foi a última vez que você entrou dentro da sua casa, vindo do seu dia cansado, e viu sua esposa e filhos ali se virando, os filhos em rusga, como todo filho fica rusgando um com o outro, e mesmo aquela bagunça de corre para lá, corre para cá, se olhar e dizer assim, graças a Deus por isso. Quantas vezes você chegou do seu dia extremamente desgastado, praticamente falido emocionalmente, fisicamente, esses dias para trás toda vez eu venho da escola com a minha filha, e a gente vem ali por volta de 5:30, rapaz, mas que cada céu que eu vejo, eu vou ali atrapalhando o trânsito, um carro a 20, 30 por hora, olhando só para aquilo que estava na minha frente, cansado, um dia difícil, mas eu olho para aquele céu tão glorioso e digo, que privilégio, barulho de buzina, sirene de carro, gente gritando na rua, uma João César lotada, parece que o mundo está explodindo, e na hora que eu olho para aquele céu, vem um silêncio na minha mente, eu viro para minha filha sempre e falo assim, Heloísa, olha aquele céu, que coisa mais linda. E tudo isso por quê? Porque Ele nos amou. Eu quero que você hoje, quando for ceiar, lembra de todo o seu coração, e se você não lembrar, chore e peça a Deus para trazer à sua memória tudo o que Ele criou e salvou e operou na sua vida, para que você tivesse tal vida. É difícil, a vida é assim, mas pensa, Ele nos deu o que Ele tem de melhor, a sua salvação, e pensa, até que você sofra e chora, o máximo que você chorar, Ele diz, olha, não te preocupa, Ele vai enxugar toda lágrima, Ele vai consolar todo o coração, Ele vai levar para Ele, para a eternidade, então espera só mais um pouco, passe as aflições como um guerreiro, um fiel, porque um dia, eu e você estaremos na eternidade, e desfrutaremos de tudo isso que eu estou te dizendo.